Shalom, shalom a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. Nós, hoje, Bezrat Hashem, com o favor dos céus, trataremos sobre o tema de Shavuot. Shavuot, que é a próxima Hag, que se aproxima. Hag Shavuot é uma Hag especial demais, por dois motivos. Primeiro, porque ela seria, teoricamente, a Hag mais importante para o povo judeu, dado que nela é o recebimento da nossa Sagrada Torá. Então, ela seria a Hag mais importante de todas, se nós analisarmos em uma questão de importância, de relevância para nós. Não que não seja, porém, ela é a Hag que tem menos costumes, menos obrigações durante a Hag, menos preceitos relacionados a ela. Isso não quer dizer que ela seja menos importante, porque é muito comum dentro do judaísmo, quando algo não requer tanta observância, não requer tantas halachot envolvidas, as pessoas acharem que essa coisa é menos importante. Então, muito pelo contrário, era uma festa importantíssima, de suma importância. Hag Shavuot, como ela é mais conhecida, ela tem alguns outros nomes. Quem sabe quais são alguns outros nomes que Shavuot tem? Festa da colheita. Como se fala festa da colheita em hebraico? Hag HaBikurim, festa das primícias. Hag HaKatzir, que a Sheina falou, que é festa da colheita. Também temos Hag Shavuot, festa das semanas. Ziman Matan Torateno, que é a época de entrega da nossa Torá, que foi em momento em que foi dada a nossa Torá, e Atzeret. Atzeret quer dizer retenção. É estranho dizer que é chamada Atzeret. Colheita é Hag HaKatzir. Sheina. Hag, deixa eu ver aqui. HaKatzir. Hag HaKatzir. Então, nós temos todos esses todos são os nomes de Hag Shavuot. Hag Shavuot, Hag HaKatzir, Hag HaBikurim, Ziman Matan Torateno e Atzeret. Cada uma desses nomes, dessas denominações, tem um sentido relacionado a ele. Não é à toa, não é em vão. Sim, sim, Lídia, em hebraico. Alguém pode transliterar, por favor, para a Lídia, por favor, enquanto eu vou explicando. Então, Hag Shavuot. Por que esse nome? Hag Shavuot é dado porque, após encerrar a festa de Pessah, a festividade de Pessah, nós contamos 7 semanas. Sheva Shavuot. Na verdade, nós contamos Sheva Shabbatot Temimot Yena. Shabat é um ciclo de 7. Então, nós contamos a partir desse primeiro Shabat, Sheva Shabbatot, 7 semanas. Temimot Yena, completas te serão. E após completar exatamente 7 semanas, nós nos encontramos e celebramos Shavuot. Esse é o motivo do nome de Hag HaShavuot. Existem algumas pessoas que, ao iniciar a estudar a Torá, iniciar a estudar a Tanakh, fazem uma confusão tremenda com Hag HaShavuot, porque na Torá ela estabelece que a partir do Shabat se começa a contar as 7 semanas. As pessoas acham que, vamos supor, nosso Pessah caiu na terça-feira, tem que esperar chegar no Shabat para iniciar a contar as 7 semanas. Porém, vamos supor que eu diga, estou numa segunda-feira. Eu falo para qualquer um de vocês, daqui uma semana nós nos vemos. Uma semana completa nós nos vemos. Alguém vai falar assim, hoje é segunda-feira, vou esperar chegar no Shabat, começar a contar no domingo, para dar uma semana completa, e vou encontrar ele no próximo domingo. Quem entenderia assim esse combinado? Ou, primeira opção,
Vamos lá. Primeira opção. Se hoje é segunda-feira, eu te digo, daqui uma semana exata, uma semana completa, eu te encontro. Nós nos encontraríamos na próxima terça-feira, ou eu esperaria chegar no Shabat para começar a contar uma semana, nos encontraríamos daí no domingo subsequente. É evidente que se eu falasse daqui uma semana completa nós nos encontraremos na próxima terça-feira. Então, a Torá, ela estabelece que a partir da festividade do primeiro dia de Pesach, iniciemos a contagem de 7 semanas completas. Está bem? Isso tem uma alusão direta com a saída de Mitzrayim. Quando nós saímos de Mitzrayim, exatamente 50 dias depois, foi entregue a Torá. Então, de igual maneira, nós também contamos 50 dias até que seja entregue a Torá para nós novamente. Então, Hag HaKatzir quer dizer... Hag HaKatzir, muito bem, Tom, muito obrigado. Hag HaBikurim, Ziman Matan Toratenu, Atzeret. Muito bom, obrigado, Tom. Hag HaKatzir quer dizer festa da colheita. Festa da colheita porque assim que terminou o Rosh Hashanah, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, após esse período, é um período de chuva em Israel. O que as pessoas fazem? Plantam. Se é período de chuva, as pessoas plantam. Então, o que fizeram? Plantaram trigo, plantaram cevada, plantaram... Aqui em Israel, quem viu as fotos que eu cheguei a mandar para todos, quem participou do nosso shiur, véspera de Pesach, logo após Pesach, na verdade, foi o shiur que eu demonstrei alguns trigos que eu havia colhido por aqui. Eu também mandei fotos dos trigos verdes, florescidos aqui em Israel. Hoje, quem está em Israel viu os campos todos amarelos, podados, secos, e fala, ai, que tristeza. Não, na verdade não é uma tristeza, é porque foi a colheita, acabou de ser a colheita 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, as pessoas colheram tudo, logo após Pesach, até agora, ainda estão colhendo, ainda estão reservando no campo o trigo, a cevada. Após agora a Shavuot, é que tinha-se a permissão, e tem-se a permissão, do usufruto desse trigo, desse centeio, dessa cevada nova. Então, é preciso esperar Shavuot para que se possa utilizar esse produto novo no campo. Então, por isso é chamado Hag HaKatzir. Quem se lembra que livro da Tanakh tem uma ligação direta com Hag HaKatzir? Ruth. O livro de Ruth, os episódios principais dele se passam em Hag HaKatzir. Justamente por isso ele é lido em Shavuot. Outro motivo do Sefer Ruth ser lido em Shavuot é porque, assim como Ruth é uma convertida justa, é o padrão de conversão, uma pessoa que deseja converter-se ao povo judeu. Todas as halachot foram extraídas basicamente do Sefer de Ruth. Tudo gira em torno da conversão de Ruth. Por quê? Porque ela desejou, primeiro, fazer parte do povo judeu como religião, teu Deus será meu Deus, e também do povo de Israel, teu povo será meu povo. Não só isso, ela desejava compartilhar da sorte do povo de Israel. Por isso ela disse, onde fores irei, onde deitares deitarei, onde comeres comerei, onde morreres viveres viverei, onde morreres morrerei. Então a pessoa, ao decidir se juntar ao povo de Israel, ser convertido assim, como o povo de Israel foi convertido no Har Sinai, na época da entrega da Torá, assim também deve se compara à conversão de Ruth. Hag HaBikurim, porque esta é a festa das primícias, é um momento onde nós iniciamos a comer os bikurim, as primícias, e também levamos essas primícias a serem oferecidas no templo. Tá ok? Ziman Matan Toratenu, que é o momento de entrega da nossa Torá. Então, nós celebramos, a priori, a entrega da nossa Torá. Foi nesse dia que todo Israel foi convertido aos pés do Har Sinai, e então nós celebramos esse momento.
E também Atzeret. Quem sabe por que essa festividade também leva o nome de Atzeret? Boa noite quem está chegando agora. Nosso tema é Hag Shavuot. O nome pelo qual Shavuot também leva o nome de Atzeret, que quer dizer retenção em hebraico, reter, segurar, prorrogar, postergar, algo relacionado a isso, porque Hag Shavuot tem uma ligação intrínseca com Pesach. Então vejam só, lembrem que no nosso calendário nós temos Sukkot e Shemini Atzeret. Shemini Atzeret não faz parte de Sukkot. Então essa é uma pergunta que cai em Beit Din, muita gente erra. Qual é a festa mais longa que nós temos? Todo mundo fala Shavuot, que são 8 dias, porque Pesach são 7, Shavuot são 8. Desculpa, Sukkot são 8. Na verdade, não. Sukkot são exatamente 7 dias, porém, somente o primeiro dia é Hag. O oitavo dia, que é Shemini Atzeret, ou Simchat Torah, tem muitos outros nomes também, ele é uma prorrogação da Hag. Então, ele não é a Hag. Sukkot é uma festa que foi anadida, que foi adicionada, daqui a pouco eu vou estar dando churinho espanhol para vocês também, que foi adicionada à festividade de Sukkot. Não, Tom, todas de Oraita. Todas essas Hag são de Oraita, são as Shelosh Regalim. Shelosh Regalim são Pesach, Shavuot, Sukkot. São as 3 festas de Oraita da Torá, com as quais nós deveríamos nos apresentar a Yerushalayim, ao templo. Então, Shavuot também é chamado de Atzeret. Por quê? Imaginem vocês vêm do Brasil para Israel. Então, aí no Brasil, falar, vou ter que ir em Pesach, tem o Beit HaMikdash, é uma obrigação de todos os homens se apresentarem em Pesach. Quem vai vir em Pesach, chegar aqui, primeiro dia de Pesach, faz 7 dias de Pesach, de 7 dias. Então, nós temos agora 43 dias até Shavuot. Quem vai voltar para o Brasil, ficar no Brasil, voltar no Brasil, daqui a pouco tem que voltar para Israel de novo? Não. Vou voltar para Israel. Então, é a Atzeret, ela te retém. É uma festa que retém as pessoas relacionadas a Israel. Se a pessoa morava perto, aqui em Beersheba, morava aqui próximo à Babilônia, no Líbano, no Egito, lugares onde levaria 5, 7 dias para chegar a camelo, 10 dias, uma semana para chegar a camelo, a pessoa retornava. Senão, não compensa. Porque imagine vocês, hoje nós temos avião, temos carro, temos tudo, e não compensa. Imagine vocês viajar no lombo de um camelo, no lombo de um jumentinho, não sei quantos dias. Então, não era fácil, não. Então, ela é uma festa chamada Atzeret justamente por isso, porque a Hashem nos retém, tem uma ligação com o Pesach, então ela nos retém também por esse período. Tá ok? Nós temos na entrega da Torá um fato importantíssimo. O que foi entregue na festividade de Shavuot? O que foi entregue exatamente? Ordenações, Augusta, o Yochai deu um chute bom, a série está de brota, as 2 tábuas, o que mais? Quem tem alguma ideia do que foi entregue? Torá oral, a lei oral, Garcia deu a mesma ideia que o Tom. Torá oral e escrita. Muito bem, Josiane. A Josiane foi que acertou, porque ela deu um chute muito grande, muito vasto, né? Então é lógico que ela poderia acertar, vocês deram bobeira.
Às vezes você me deve, não estou brincando, você não pode ser que você acertou e sim, não foi chute. Você estava convicta, mas foi uma brincadeira boa. Toda a Torá foi entregue em Shavuot, toda. Exceto algumas mitzvot que foram entregues antes de Shavuot. Algumas mitzvot foram entregues antes de Shavuot. Qual mitzvah foi entregue antes de Shavuot, antes da entrega da Torá? Quem tem alguma ideia? Pará do Mar. Pará do Mar, muito bom. Pará do Mar foi entregue antes de Shavuot. Tem algumas outras mitzvot relacionadas que também foram entregues nas vésperas de Shavuot. Outras regras, outras halachot também foram. Pará do Mar são as leis da vaca vermelha. Tá ok, Lídia e Edivaldo? Tá bem? Então, por que foram entregues antes? Porque o povo de Israel precisava se purificar e nessa purificação eles precisariam para se apresentar no Har Sinai, para a entrega da Torá. Ou seja, precisariam ter a purificação com a parada do mar, porque já haviam tido contato com mortos, etc, etc, etc. Outras leis que foram entregues antes foram leis de julgamento entre um homem e seu próximo, Ben Adam Lechaveró. Várias outras leis. Por quê? A priori, a Torá é escrita cronologicamente. E Tró chegou até Moshe antes da entrega da Torá, porque ela é cronológica. Salvos locais, a Torá inverte. Salvos. Então, a priori a Torá é cronológica, nós devemos interpretá-la de maneira cronológica sempre que possível, a não ser que ela diga, esse momento passou em tal lugar, ela está sendo cronológica. Dentro de cada livro, dentro de cada paraxá. Ou seja, Itró chega antes, Itró vai ver Moshe julgando o povo. Como assim julgando o povo? Se não tinha Torá ainda. Ou seja, algumas halachot, algumas regras, Hashem já havia outorgado a Moshe, incluso as leis de Pará do Mar. Moshe sobe e fica 40 dias. E Hashem já entregou as tábuas de mão beijada para Moshe. O que Moshe ficou fazendo lá 40 dias? Estudando a Torá. Hashem passou toda a Torá para Moshe e assim ele passou e explicou, porém Moshe não a escreveu nesse dia. Então Moshe sabia de cor e desceu com as tábuas. Hashem depois foi relembrando e reestruturando toda a Torá de maneira com a qual ela pudesse ser ordenada, escrita e preparada para as próximas gerações. Porém, o que o Yochai disse é o que realmente marca essa festividade, ela que ocorreu no dia 6 de Sivan, 6 de Sivan. Nós temos na Torá, então, 10 mandamentos. A Sereta de Brot, na verdade, não são mandamentos, são 10 pronunciamentos, porque nem todos são ordens. A primeira em exclusivo não é ordem. Então nós temos a primeira, eu sou Hashem, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, qual que é o pirush, a mensagem dessa mitzvah? Porque a Hashem, ele entregou tudo, a Torá é perfeita. A Torá nem sempre ela só diz o que ela está dizendo. Ela sempre que tem algo por trás de tudo. Então ele tem sempre um sentido, quer dizer, existe Deus no mundo. Existe um Deus e ele observa tudo. Então isso que a Torá vem nos trazer com a primeira mitzvah, a Sereta de Brot, o primeiro pronunciamento. Não terás outros deuses, quer dizer, não há outro que não seja um só. Não há outro que não seja esse que te tirou do Egito. Não existe outra Hashem, outra divindade, outro Deus, outra força, outro controlador, outro direcionador da criação, que não seja esse que tirou a Israel de Mitzrayim. Não tomarás o nome de Hashem, teu Deus, em vão, porque ele não toma por inocente aquele que pronuncia o nome dele em vão. Então, o que isso nos ensina? Primeiro, existe Hashem. Segundo, é só ele. Terceiro, nós devemos honrá-lo. Não devemos tratá-lo de maneira displicente, não devemos tratá-lo de maneira irresponsável. Como que é a palavra? De maneira de qualquer jeito.
Entende? Então, nós devemos honrá-lo. Negligente. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado pela saúde. De maneira negligente, leviana. Então, não devemos. Devemos denotar honra, devotar kavod a Hashem. Tá bem? Zahor et uma Shabbat lekodshom. Que sheshet amim tavod destakol melachtecha. Lembra-te do dia de sábado para guardares, porque em 6 dias eterno, em 6 dias fez eterno céus da terra, no 7º dia folgou e descansou. Então, assim, nós também devemos folgar e descansar, porque o mundo não é só trabalho. O mundo não funciona somente em função do dia a dia. E se ele não funciona só pelo que vemos, só pelo que fazemos, o ser humano tem algo a mais. Tem uma neshama. Então, o Shabat é a comprovação de que o ser humano tem uma neshama. Porque se não tivesse algo por trás de nós, acima de nós, dentro de nós, se não existisse, não tem por que proibido de trabalhar. Não tem porque, bom, você foi feito igual ao cavalo, vai pastar todo dia. Você foi feito igual a boi, vai comer todo dia. Você foi feito igual ao cachorro, vai ladrar todo dia. O ser humano não. O ser humano ele não foi feito para se dirigir, para caminhar os seus dias, caminhar os seus passos como os demais animais da terra. Muito pelo contrário. Ele tem uma neshama incutida nele mesmo. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe vem nos trazer a mitzvah, o conhecimento de reconhecer o bem que nos é feito. Não existe bem maior do que uma pessoa dar a vida a outra pessoa. Da mesma forma com o qual nós honramos um morto, nós vamos num morto e ele não vai ter... É o bem maior que nós podemos fazer a um ser humano, porque ele não tem como nos devolver mais nada. Ele morreu. Então, a maior das mitzvot é uma mitzvah sem querer nada em troca, é enterrar um morto. Uma grande mitzvah. Então, essa é a maior honra que nós podemos dar. E um pai que teve o seu filho, que o filho só deu trabalho, que só chorou, que só deu problema, que só causou constrangimento, dificuldade, tudo. O pai honra o filho, o pai cria o filho, o pai dá comida para o filho desonra o pai vai lá e ajuda o filho não respeita o pai vai lá e alimenta, dá comida, dá roupa, dá casa. Então isso também é um bem que as pessoas dão aos seus filhos sem receber nada em troca nesse momento. E os pais também sabem que na velhice, poucos são os filhos que realmente devotam kavod ao seu pai. Então, honrar pai e mãe vem dizer, nós, seus irmãos, devemos honrar o bem, devolver o bem que recebemos. Tá bem? Todas essas 5 primeiras mitzvot são mitzvot ben adam lamakom, entre o homem e Hakadosh Baruch Hu. No outro luar, na outra tábua, vem as outras 5 mitzvot, que seria não matar, devemos valorizar a vida, não ter relações proibidas, valorizar a família, não roubar, respeitar a propriedade, não levantar falso testemunho, respeitar a verdade e não cobiçar. O quinto, muitos dos nossos sábios dizem que é o principal de todo, o 10º, na verdade, o quinto do segundo luar, eles dizem que é o principal de todos os mandamentos, que é não cobiçar. Porque tudo se dá início na cabeça, tudo se dá início no pensamento. Então, a cabeça pensa, o coração aceita e os órgãos nossos vão e dão fim à nossa cobiça, seja ele precisando mentir para conseguir, seja ele precisando matar para conseguir, seja ele quebrando os laços familiares, assassinando, desonrando, não respeitando a vida, não respeitando a Hashem, e assim transgrediríamos todas as mitzvot. Nós temos aqui 2 perguntas. Se existe alguma linha judaica que não guarda Shavuot em 6 de Sivan. Não existe nenhuma linha judaica que não guarde Shavuot em 6 de Sivan. É consenso absoluto que Shavuot é guardado em 6 de Sivan. Existem dissidentes do judaísmo, que não é uma linha judaica,
Isso tem muito. Pessoas que não entendem a Torá, não leem a Torá, não sabem, não tão um pouco ler hebraico, não recebem a lei oral, não aceitam nossos rabinos, portanto, não aceitam nada que a gente possa falar. E já discuti com pessoas que são desse pensamento, apesar de provar e comprovar, eles preferem seguir o seu próprio pensamento. Eles sim não guardam Shavuot e Seder Tzivá. Porém, não guardar Shavuot e Seder Tzivá é uma transgressão terrível. Porque, como eu havia comentado, eu acho que o pessoal entrou depois, se eu falar para você, eu te encontro, hoje é segunda-feira, e te encontro daqui uma semana, então você vai me encontrar quando? Vai esperar chegar a Shabbat, começar no domingo, começar a contar uma semana, para me encontrar no outro domingo? Ou se eu te encontro na segunda-feira e digo, te encontro daqui uma semana, quando você me encontra na próxima segunda-feira, ou na próxima terça-feira? Entende? É uma questão de interpretação. Porém, não há dúvidas de que Shavuot seja em Seder Tzivá. Pergunta muito boa. Por quê? Então, por que na Torá não está escrito guardarás Shavuot em Seder Tzivá? Como, por exemplo, em Sukkot. Então, está dito a primeira e a segunda data. Por que em Sukkot está dito a primeira e a segunda data, que é uma festa que se estende, e Pesach de igual maneira, e em Shavuot não? A diferença é que existem troca de meses entre Shavuot e Sukkot. Na época passada, bem no passado, em que os nossos sábios não tinham calendário, quando a Torá foi entregue, ela não tinha calendário, igual nós entramos aqui no celular hoje, deixa eu ver que dia que vai cair da semana Shavuot. Então, acabou o Pesach, a gente já sabe quando vai cair Shavuot. Daqui já sabemos quando vai cair o Shavuot, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, nós já sabemos, porque temos o cálculo exato da lua, do sol, dos meses, das estações do ano. Temos os exatos cálculos de tudo. Porém, voltando, na época em que foi entregue a Torá, o mês ele era contado a partir de que se visualizava a lua. Quando duas pessoas visualizavam a lua, se apresentavam no Beit HaMikdash, diante do Sanhedrin, e dizia: nós vimos a lua no céu, e automaticamente era decretado aquele dia Rosh Chodesh. Imaginem vocês, se naquela época duas pessoas se apresentam no Rosh Chodesh e dizem: nós vimos a lua nova, e se viu a lua nova. Deu-se mais outros dias e outras duas pessoas se apresentam. Aí eu vi também a lua nova, no dia 29 e dia 29, duas vezes no dia 29. Pode acontecer? Os nossos sábios sabem. Então vamos supor que duas vezes consecutivas as pessoas se apresentaram no dia 29. E muitas pessoas se apresentaram, porque muitas pessoas viram a lua nova. Ou seja, o dia recuava, adiantava, pulava um dia, ia cair Shavuot no dia 7. Por quê? Porque os meses ficaram mais curtos, tanto Nissan quanto Iyar e agora Sivan, eles ficaram mais curtos. Nissan e Iyar ficaram mais curtos, então em Sivan tem que fazer a compensação, ou seja, Shavuot cairia no dia 7. Então a Torá não poderia estabelecer a data fixa de Shavuot, dado que existia o quesito humano, que é plausível de erro, na troca dos meses. O meu irmão veio aqui me dizer que hoje foi falado na sinagoga também, que no curso que ele está fazendo aqui, que também não é dada a data, porque cada dia que nós estudamos a Torá, é como se tivéssemos recebido a Torá novamente. Então, a Torá ela não foi dada com um dia específico para que ela seja recebida, porém, sempre que estudamos, recebemos. Compreende? Então, essa festividade ela não tinha uma data explícita na Torá, justamente por isso, porque primeiro tinha o quesito humano, que é passível de erro, e poderia oscilar entre um para mais, um para menos. Então, vamos supor que duas vezes as pessoas dizem ninguém viu. No caso de ninguém viu no primeiro mês,
automaticamente no segundo mês era decretado uma lua nova a mais. Entende? Então tinha umas regras, existem as regras, nós estudaremos isso no momento propício, as regras da troca dos meses. Na verdade, já estudamos, esse shiur está gravado, sobre como funcionavam as trocas dos meses, a conta dos meses. Muito bom que assista quem tenha dúvidas sobre isso. Tá bem? O Joaquim faz uma pergunta que parece um pouco contrária ao que está estabelecido na Torá, que é: se seu pai te ordena transgredir o Shabat, o que você faz? A quem você deve honrar? Se o seu pai te ordena a transgredir o Shabat, você deve seguir o Shabat. Se seu pai está doente e precisa que você faça uma sopa para que ele cure, você deve transgredir o Shabat. A quem honrar? Honrar é diferente de cumprir a Torá. A Torá não foi dada para que nós morrêssemos, tampouco para que não respeitasse o pai e a mãe. Se o seu pai te diz, coma porco, você não deve comer porco. Se o médico diz, seu pai precisa comer porco, você tem que dar porco para o seu pai. Se o seu pai fala, acenda essa fogueira no Shabat, você não pode acender a fogueira no Shabat. Se o seu pai está com um problema de saúde e precisa acender uma fogueira para fazer uma sopa para ele, você vai acender a fogueira e vai fazer a sopa para ele. Então, existem, não é bem assim. Não é que não devamos honrar os pais em Shabbat. Shabbat não é maior, não é melhor do que honrar os pais. Não tem isso. Todas as regras, elas são de igual maneira. A questão é, não podemos descumprir essas regras. Então, honrar os pais é importantíssimo. Porém, não podemos, sob sua ordem, transgredir o Shabat. Porém, devemos transgredir o Shabat para honrar os pais. Ficou claro isso? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Então, o que ocorria em Shavuot, no Beit HaMikdash? Qual era a cerimônia que era feita? Eram levados 2 pães, grandes pãezões assim, desse tamanho, e eram oferecidos no altar esses 2 pães, que eram os pães de Shavuot, os pães feitos com a farinha nova, com essa nova farinha que havia sido preparado com as primícias. Shavuot, ele é um Yom Tov. Então, que dia vai cair Shavuot na semana que vem? Deixa eu ver aqui. Porém, eu estou com dúvida do meu celular se o meu celular está certo o calendário. Deixa eu pegar aqui meu calendário daqui do lado. Shavuot vai cair exatamente no dia 31. Muito obrigado. 31, dia 1º/6. Olha aqui. Que interessante. Então, vamos lá. Dia 31, que é dia 6 de Sivan, cai na quarta-feira. Ou seja, terça-noite e quarta é o primeiro dia da Hag e quinta-feira é o segundo dia da Hag. Tá bem? No Brasil. O que é em vigor nessa festividade? O que essa festividade pode e o que essa festividade não pode fazer? Shavuot, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah e Yom Kippur são Hag. Hag é um termo que nós utilizamos na Torá para se referir a festas que são Shabat. Ou seja, nessas festas vigoram as leis de Shabat. Tudo que é proibido fazer no Shabat é proibido fazer nessa Hag. Tudo, absolutamente tudo. Exceto cozinhar para a própria Hag. Tá bem?
Então, vocês vão almoçar e Shavuot não preparou comida, pode acender o fogo, cozinhar para Shavuot. Tá bem? Então, nesse caso, na quarta-feira, pode-se cozinhar, pode-se fazer a comida, porém, é Shabat. E não se deve usar celular, não se deve usar computador, não se deve-se evitar andar de carro, a não ser que seja para ir para a comunidade, entendeu? Então, as pessoas que estão estudando no Vida Judaica, ainda existe a permissividade de utilizar carro para que possa ir às comunidades. Exatamente. Joaquim nos falou algo que é importantíssimo. Joaquim, deixa eu ver aqui o Joaquim. Está sem a câmera, Joaquim. Então, Joaquim nos disse algo muito importante, que é o Eruv. Shalom, Joaquim. Tem alguns Eruv. Esse Eruv que nós vamos falar agora é um Eruv que nos permite cozinhar. Então, o que seria isso? O Eruv é uma vela de 7 dias, nada mais do que uma vela de 7 dias, que nós acendemos antes do Yom Tov, e ficamos com ele aceso durante toda a Hag, e podemos acender o fogo a partir de um fogo transposto, ou seja, você pega o fogo do Eruv e acende o fogão. Tá ok? Então essa é a nossa permissividade de acender o fogo para Yom Tov. Tá bem? Para cozinhar somente também. E quem fuma pode acender para fumar também. Os nossos sábios permitem que quem fume acenda também no Eruv o cigarro para que possa fumar. Então, nesse caso, nessa festividade, nós não teremos o Eruv Tav Shlim, que é um Eruv que é quando a Hag cai na véspera de Shabat. Nós teremos durante o ano festas como essa. Então, nós explicaremos nessa festividade como proceder sobre esse Eruv que nós fazemos para a refeição. Então, quarta noite e, vamos de novo, terça noite, quarta e quinta-feira, então, sem celular, sem utilizar computadores. E aí vocês me perguntam, Rav, eu só posso guardar o primeiro dia, não tenho condições de guardar o segundo dia ainda. Tenho que trabalhar no segundo dia, preciso ir para a escola no segundo dia, alguma coisa. Primeiro dia é Hag, então se vocês não guardam, não me contem, eu vou saber sem vocês me contarem. O segundo dia ainda é opcional, ainda vocês podem fazer uma leniência, porém, eu preciso trabalhar no segundo dia. Tá bom, vai, se você precisa, vai. Mas não vai ficar no WhatsApp, mandando fotinha pra galera, não vai ficar no grupo da família contando piada, não vai ficar no Facebook. Não leva o celular. Então, o que as pessoas têm que ter noção é, eu ainda preciso trabalhar no segundo dia. Tá bom, vai trabalhar, só que não fica no celular, evita o máximo de coisas possíveis que seriam a transgressão do Shabat, a transgressão da Hag. Rav, eu ainda estou trabalhando no Shabat. Infelizmente, eu ainda não consegui pedir a dispensa do trabalho. Pois bem, se ainda você está nessa situação, pelo menos não use o celular, não fique escrevendo, não vai passear de carro, não vai sair do trabalho, não vai passar da casa das 50 amigas que tem, dos 50 brothers que tem, entenderam? Então, se ainda está nessas situações, nesses casos, minimizem a transgressão, minimizem o erro para o mínimo possível. Augusta, você pode deixar ligado, porém não pode ficar mexendo nele. Se for uma questão de necessidade, deixe avisado isso para as pessoas. Não vai falar para sua irmã, para sua nora te ligar para fofocar, se não pode. Mas se for uma emergência, muita emergência, você fala, se é emergência, me liga. Tá ok? Nós temos também um documento que está preparado para nós, já foi enviado para todas as comunidades,
exceto a de Fortaleza, que nós estamos ajustando ainda as questões documentais, estamos acertando a questão documental, e, salvo memória, foi enviado para todas as comunidades, todos os secretários da comunidade ou os presidentes da comunidade têm um documento que é para solicitação de liberação nas festas e nos Yamim Tovim, tá ok? Isso já foi enviado. Eu já vou responder a questão dos 2 dias. Nana, meu filho mora em outro país. Posso falar com ele? Nana, se é Shabat, se sobra só o Shabat, tem que falar nos outros dias, no Motzei Shabat, no domingo, você tem a semana inteira para falar com ele. O objetivo é fale com ele nos outros dias, não no Shabat. Se porventura, por exemplo, ele não é judeu, não tem nada a ver com o judaísmo, e ele está no Shabat dele, e você ainda não, você pode, tá ok? Aí você pode. Por que 2 dias de Hag? Hoje, em Israel, por exemplo, é obrigatório Rosh Hashanah, 2 dias de Hag. 2 dias de Hag é o único dia que em Israel é obrigatório. Quem participa do grupo de Dvar Torah, que nós temos um grupo que não é relacionado com os cursos, tá? Ele se chama de Dvar Torah, mas ele não é relacionado com os cursos. Nós discutimos esses dias essa questão de quando começa o Shabat aqui e termina ali, se eu vou daqui já acabou meu Shabat e termina lá o Shabat, se eu viajo se eu moro no Japão, acabou de acabar o meu Japão, na Coreia do Sul eu moro, acabou o meu Shabat, eu pego um avião e viajo para Nova York, direto. Acabou o meu Shabat e eu vou chegar em Nova York durante meio do dia do Shabat deles ainda. Ou seja, eu posso fazer isso, não posso. Eu já acabei de cumprir um Shabat. E lá, eu estou cumprindo o Shabat ainda? Não estou. Então, isso é um problema lá. Os nossos sábios de abençoada memória já sabiam disso no passado. Então, veja só vocês. Nós iniciamos o mês. Hoje é dia 1º. E... 1º de Nissan. Trocou o mês. Sai um cavalinho. Primeira coisa, em Jerusalém se acende a fogueira. Acende a fogueira, lá chegou as testemunhas, acendiam uma grande fogueira. As pessoas no topo dos montes acendiam fogueiras também, anunciando que esse era o Rosh Chodesh. Então, as pessoas de Israel, próximos de Jerusalém, sabiam quando começou o Rosh Chodesh. Observando a fogueira, também dava tempo das pessoas chegarem. Então, vamos pegar Pesach. Pesach que é no dia 14 para o dia 15. Começou o Pesach, começou o Nissan. E aí sai um emissário aqui de Jerusalém, de cavalinho. Toque, 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 toque. Chegou lá na Babilônia. Demorou 8 dias para chegar na Babilônia. E aí fica a dúvida. Mas eu viajei para cá, para o oeste. O Shabat vai ser antes ou o Shabat vai ser depois? O Hag é antes ou é depois de Jerusalém? Então, existia essa dúvida. Esse é o primeiro ponto. Existem vários problemas, tá bem? Esse é o primeiro problema, que é a questão da dúvida. Quando uma pessoa saía daqui, chegava lá na Babilônia, chegava lá no Egito, chegava lá na Europa. Quando a pessoa chegava lá na Espanha, como sabia? E outro, a lua nova ela é medida por Israel, não é medida por outros lugares. Ela tem que ser vista aqui. Então, eu vi a lua nova na Babilônia, mas aqui ainda não. E aí? Então, como parava essa dúvida, qual era a data exata da Hag, para que ninguém transgredisse essa Hag, ratificou-se 2 dias. Segundo problema, existia uma época onde os gregos eles queriam fazer com que os judeus transgredissem a Torá e transgredissem as suas Hagim. Quando chegava o Rosh Chodesh, o que eles faziam? Antes do Rosh Chodesh, todos os gregos acendiam fogueira no Monte das Montanhas. Passou o Rosh Chodesh, continuava acendendo fogueira, mais uns 2, 3 dias para frente, 3 dias para trás. Ou seja, os judeus não sabiam exatamente quando era o Rosh Chodesh. Também, então, assim, por exemplo, peguem, por exemplo, Pesach ou Rosh Hashanah, que é um problema gigante. O Rosh Hashanah ainda é problema até hoje. Então, por isso nós guardamos 2 dias. Então, as pessoas não tinham como saber exatamente. Então, iniciou-se a guarda 2 dias.
Também por isso. Porque Rosh Hashanah também iniciou-se a ser guardado 2 dias e ele é até hoje. Rosh Hashanah, nós falamos que o Rosh Hashanah, que o Rosh Chodesh, ele era dado como, a pessoa viu aqui a lua nova, pegava a mula, vai lá para Jerusalém, chega em Jerusalém, eu vi a lua nova hoje, ou eu cheguei, se era dia e lá até Jerusalém, eu vi a lua nova ontem, porque demorava mais um dia para chegar, e assim funcionava. Então as pessoas, elas iam lá e avisavam. Avisou, acende a fogueira. Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, primeiro dia de Tishrei. Então, chegou no dia 29, 28. Daí tem o dia 29. O dia 29 já pode trocar o mês, ou o dia 30 já pode trocar o mês. Então, pode ser ou um mês de 29 dias ou um mês de 30 dias. Chegou o dia 29. Não sabemos se vai chegar algum testemunho ou não. Não sabemos se vai chegar algum testemunho ou não. Alguma dupla de testemunhas. Então, chegou o dia 29, gente, todo mundo bonitinho, vai trocar de roupa, coloca aquela roupa de Rosh Hashanah. Eu ia fazer uma brincadeira. Vai vestir de branco, pular 7 ondas. É brincadeira, longe disso. Mas todo mundo lá, preparado para Rosh Hashanah, todo mundo pegou o shofar, e é hoje, fez a ralá redonda, maçã com mel, romã, todo mundo fez o Rosh Hashanah à noite, acordou, tá todo mundo na shacharit, chegou meio-dia, e aí, pitom, não chegou ninguém falando que era Rosh Chodesh. Ou seja, dava meio-dia, 1 da tarde, ninguém falou, gente, hoje não é mais Rosh Hashanah agora é amanhã. Ou seja, todo mundo já tinha comido a halá, já tinha feito as brachot, já tinha tocado o shofar de manhã, já tinha feito um monte de coisa. Tudo levatalá, tudo em vão. Todos os sábios, então, decretavam no dia seguinte, obrigatoriamente, Rosh Chodesh, porque nunca passa de 30 dias um mês. E assim ficou observa-se, então, até hoje, 2 dias de Rosh Chodesh em Israel, por esse motivo, porque, primeiro, o mês lunar, que é o nosso mês, ele tem 29 dias e meio. Ou seja, o último dia do mês, ou o primeiro dia do mês, na verdade, ele tem que kedushá metade. Ele tem metade de kedushá para cá e metade de kedushá para lá, porque é 29 dias e meio. Então, o último dia, que seria, então, no caso, o nosso primeiro dia, ele tem que kedushá um pouco. E ele ainda sobra kedushá para o dia seguinte, porque são 29 dias e meio. Então, o primeiro dia lunar, teoricamente, de 24 horas, ele teria kedushá distribuído entre 2 dias. Então, nós guardamos também o Rosh Hashanah até hoje por isso. Garcia, nós, com toda essa tecnologia, é necessário os 2 dias hoje? Tecnologia não é tudo no judaísmo. A nossa Torá, ela diz, nós devemos seguir os nossos sábios e os nossos juízes. E ao juiz que estiver vivo naquele dia, nós devemos seguir. E não ao Google, e não ao WhatsApp, e não ao cientista que fala que a nossa Torá é ultrapassada, e não a ideias. Nós não seguimos nossos sábios. Então, essa é a primeira coisa. O judaísmo, ele funciona com base legal. É um tribunal. Imaginem vocês agora, o Moro prende, não sei, prende aí o Aécio. Prende o Aécio. Ou o Supremo Tribunal, a Suprema Corte do Brasil, não sei, o STF, prende o Aécio. Aí vai o juiz lá da corte de, sei lá, de Pindamonhangaba da Serra e fala, não, eu quero liberar o Aécio. Ele pode ou não pode liberar o Aécio? Evidente que não. Uma corte suprema, quando ela ratifica uma regra, somente uma corte maior do que ela pode anular a regra. Correto? Essa é a regra básica. Se não fosse assim, toda a alahá, tudo vai por água abaixo. Então, essa é a nossa ideia. Uma corte maior, formulando uma regra, só se anula essa regra se uma corte maior do que ela vier anular. Quando foi ratificado todas essas regras, nós tínhamos ou a Knesset Agdolá ou o Sanhedrin. Então, foram cortes que ratificaram essa regra, por exemplo, com 121 grandes sábios, com 71 grandes sábios. Então, todas essas regras fechadas no Talmud, todas as regras estabelecidas pelo Talmud, não podem ser anuladas por nenhum Beit Din
em nenhuma época, até que venha um Beit Din maior do que esse Talmud e diga, nosso Beit Din pode anular isso, pode ratificar isso, pode anular isso, pode ratificar isso. Então, nós temos várias coisas como essas hoje em dia. Por exemplo, Paraxá da semana e a Haftará. A Haftará foi estabelecida por um Beit Din e ela não pode ser anulada. E assim tem N regras que não podem ser anuladas. Funciona assim. Baruch Hashem, que nós seguimos nossos sábios e por isso seguimos a nossa Sagrada Torá. Então, apesar da tecnologia, a tecnologia não é tudo, por isso nós seguimos a Torá. Está bem? E é um mandamento da própria Torá seguir os sábios, não é seguir o Stephen Hawkins. Entendeu? Ficou claro? Então, a questão não é a exatidão do cálculo. Nós não temos a mínima dúvida de que a NASA tem um cálculo exato. Não é essa a dúvida. A dúvida é se eles são judeus e é um Beit Din maior do que o nosso para anular nossas regras. Se a NASA tiver um Beit Din maior do que o nosso, que fechou o Talmud, a gente escuta eles. Até que não haja isso, nós temos que escutar nossos sábios. Tá bem? É assim que funciona. Isso é uma estrutura, não é perfeita, porque é baseada em seres humanos, mas é o sistema, entre aspas, perfeito. Nós nos remetemos. Eu me remeto ao meu rabino, que me remete a outro rabino, que me remete a outro rabino, até chegar no Rishon LeZion. Entendem como funciona tudo? Então, assim que funciona. Nós sempre nos remetemos um ao outro, acatamos as decisões, a vez. E outra coisa, hein? Quando abrindo um parênteses, perguntou para o rabino, ele respondeu, é como se fosse uma regra da Torá. É uma regra da Torá. O rabino disse, faça isso, você tem que fazer. Não fazer, você está apto, você está aceito, como eu disse, vulnerável a receber as maldições por transgressão do mandamento positivo da Torá. Que você deve seguir ao teu juiz, seguir ao juiz vivo naquele dia. Ou seja, não gosta das nossas... É que a gente fala, por isso que a Torá fala, o Talmud fala, você é harav, faz para ti um rabino. Escolhe para você um rabino, se ele tem a mesma linha de pensamento que você, se você gosta dele, você acha que ele é uma pessoa capacitada para te instruir, fica com ele. Você fala, não, esse rabino já não é mais capacitado o suficiente para me instruir, esse rabino não tem os quatro alqueires corretos, busca um rabino, Baruch Hashem, ele te ajudou o tempo que pôde te ajudar, busca outro e segue o que ele te falar. Mas não fique com o rabino se ele te falar uma coisa e você não for seguir. Entendeu? Então, a única vez que eu descobri a ordem do meu rabino, eu sofri os maiores sofrimentos do mundo que eu poderia ter sofrido. Entenderam? Então, é isso que eu te digo. Isso, é receber a Torá, é receber o Malchut Shammai, o jugo dos céus. É um jugo. Infelizmente, é assim que funciona. Está bem? Então, não, por mais que a NASA tenha um cálculo muito bom, ainda não tem um Beit Din tão grande quanto o nosso. Tá ok? Então, em Shavuot, como algumas pessoas já falaram, voltando aqui à festividade, nós temos alguns costumes. Quem sabe quais são alguns dos costumes que nós temos em Shavuot? Muito bom. Todo mundo falou comida lá à base de leite. A Josiana acertou de novo ler o livro de Ruth. Também. Inventar a sinagoga com flores. Estudar a Torá durante a noite. Muito bom. Muito bom. Então, nós temos aqui comer halav, comer comidas de halav. Estudar a Torá durante a noite.
com flores, enfeitar a casa, nossa casa, nossa sinagoga com flores, ler a Certa de Brotos, 10 pronunciamentos, leitura da Criata de Ruth. Em sinagogas onde se lê a Torá, se tem um poema que é pronunciado chamado Akadmut, é um poema que é pronunciado em sinagogas onde tem a leitura da Torá. E tem um costume, não é recente, mas pouco conhecido. Me'ei Yeshuot. Quem sabe o que é Me'ei Yeshuot? Aqui em Israel tem esse costume de no dia de Shavuot as pessoas jogarem água umas nas outras, um pouquinho de água, as crianças brincam de jogar água na rua, porque a Torá ela é comparada com a água, também, por nossos sábios. Então, é uma brincadeira que as crianças jogam de cima do prédio água e assim fazem aqui em Israel. É um costume que está ficando popular, está ficando bem popular, para falar a verdade. Nosso rabino hoje, ele até falou para ficarmos espertos, porque o pessoal joga água mesmo. Então, basicamente, essas são as festas, os principais costumes, o icar, né, dessa festividade. Tá bem? Ai, ai. E a cara daquele que botou a dele contigo. Então é isso. Acho que ficou bem claro a nossa introdução a Shavuot. Bezerrat Hashem, semana que vem nós teremos mais um shiur, onde poderíamos tratar também vários outros detalhes sobre a festa de Shavuot. As perguntas que eu não pude responder com precisão, responderemos semana que vem. Edivaldo, como nós dissemos, as pessoas que ainda não passaram por uma conversão, elas ainda não têm obrigação de guardar a festividade. Porém, as pessoas que têm em vista, sonham e desejam fazer a conversão, essas pessoas elas devem iniciar o cumprimento das mitzvot, como precisa. Moshe Tzarich. Entende? Então, se o teu intuito é uma busca pela conversão, você tem que guardar isso no primeiro dia, pelo menos. Se não, se a tua vontade, teu intuito é, não, eu quero estudar a Torá, quero praticar o que dá, vou permanecer Brenoa, algo assim, então aí você pode não guardar o primeiro dia, fazer como você faz, que também é muito bom. Então, se você tem essas leniências, no caso de uma pessoa que deseja se manter Brenoa. Muito bom, Joaquim. Não seria um dever legal, mas um dever moral. Então, isso é uma questão de princípios, né? Não que se uma pessoa que não faz dessa maneira não tenha princípio, mas esse é o princípio da coisa. A pessoa que deseja, busca uma conversão, ela tem que, o máximo possível, tentar se comportar como judeu. Tentar se com alahot, com tefilot, com tudo. Entende? Porque é assim que precisa. Agora, a pessoa que não fala, não, minha vontade não é uma conversão, minha vontade é estudar a Torá, participar das festividades, mas de uma maneira sem conversão, essa pessoa não tem essa obrigação como uma pessoa que deseja, sim, fazer uma conversão.
Então é isso. Gostaria de desejar Laila toda a todos. Muito obrigado pela presença. Estejamos em contato.